Bem-vindos de volta mais uma vez, amigos do canal Cronotalk, a mais um Respondendo Perguntas dos Seguidores. Acompanhem. E a primeira pergunta que eu tenho aqui é do Pedro Mazer, que ele fez essa pergunta nesse vídeo que vai aparecer o card aqui em cima. Ele diz: Adriano, em primeiro lugar, parabéns pelo canal. Há tempo que sentia falta de algo mais técnico e encontrei aqui excelentes informações. Obrigado, Pedro. A ideia do canal é justamente essa, é de ser algo um pouco mais técnico. Eu procuro, na verdade, tentar desfocar um pouquinho, às vezes, desse aspecto mais técnico, mas é o aspecto que eu particularmente gosto mais, então eu tenho mais facilidade para falar, mas a ideia do canal é justamente essa, e obrigado pelo apoio. O Pedro faz a pergunta em duas partes, então vou responder primeiro a pergunta. Ele diz: tenho dois blocos de perguntas. O primeiro deles seria: em que momento ou qual situação você recomendaria a compra de um Watchwinder? E quais são os cuidados com ele? Já ouvi comentários que o uso excessivo poderia ser prejudicial à máquina do relógio, seja com lubrificação e até mesmo o desempenho da máquina. Pois bem, eu recomendaria, sendo da maneira mais direta possível, eu recomendaria, se você tiver muitos relógios que você não consiga manter eles com alguma frequência de funcionamento, tá? O que isso significa? Eu, por exemplo, nunca senti falta. Eu nunca tive tantos relógios a ponto de eu sentir falta de um Watchwinder. Eu sempre pude pegar os relógios, mesmo os que eu não uso, e de tempos em tempos colocar eles para funcionar, porque manter o relógio parado por muito tempo é prejudicial, tá? Porque a lubrificação se desloca. Então, eu, por exemplo, não recomendo e não pratico isso. Eu normalmente não recomendo que o relógio fique parado por mais de 3 meses, tá? Eu procuro os relógios que... Eu não uso todos os relógios que eu tenho, alguns na verdade eu nem uso, mas eu procuro pegar eles de tempos em tempos, que não ultrapasse muito esses 3 ou 4 meses, que é uma estimativa, tá? Não é um número exato, mas eu procuro pegar eles e colocar eles para funcionar dando corda pela coroa. Para mim, funciona fazer isso, tá? Eu não sinto falta de um Watchwinder. Porém, se eu tivesse um número muito maior, e eu não sei quantos, mas eu acho que talvez a partir de 30, 40, 50 relógios já comece a ser um pouquinho de mão de obra você fazer isso com todos os relógios, e por essa razão talvez aí comece a ser interessante você ter um Watchwinder em que você reveze e de tempos em tempos coloquem os relógios para funcionar. Então é isso, a minha recomendação seria essa. Se for porque eu considero, na verdade, o Watchwinder como um acessório. Eu não acho que ele seja absolutamente necessário. Isso é uma opinião estritamente minha, tá? Eu acho que ele é mais um acessório, um gadget legal para o colecionador. E eu acho que se você tem vontade de ter um Watchwinder, pronto, já é o suficiente para eu te recomendar um. A pessoa pode ter 5 relógios e se ela achar que um Watchwinder é um acessório legal, muito bem, acho que faça bom uso dele, pode ser bastante útil. Tá, mas realmente ele só consegue ser... eu não vejo exatamente... Eu com 5 relógios eu não sentiria falta de um Watchwinder. Tá? Eu tenho um pouquinho mais que isso, mas já não sinto falta. E agora, quais são os cuidados com ele? Pois bem, da mesma maneira que o relógio ficar muito tempo parado, você tem o problema do deslocamento da lubrificação, e por essa razão um relógio que fica muito tempo parado pode abreviar o intervalo entre as revisões. Um relógio que é usado constantemente também abrevia os intervalos de revisão. Lógico que todo relógio ele é projetado e pensado supondo que ele vai ser usado todos os dias, tá? O dia inteiro, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Todo relógio é pensado dessa maneira e projetado para isso, e ele suporta isso. E da mesma maneira, os fabricantes recomendam intervalos de revisão entre 3 a 3 anos, 5 a 5 anos, 7 a 7 anos, cada um diz uma coisa diferente,
partindo-se do princípio que você utilize o relógio todo dia. E por que isso? Porque quando você usa o relógio, mesmo ele estando perfeitamente lubrificado, você tem um nível de desgaste que ocorre ali que faz com que partículas de metal se soltem e se prendam, se misturem ao óleo. É a mesma razão pela qual o teu carro tem filtro de óleo. O filtro de óleo ele serve para reter as partículas, ele não serve para necessariamente limpar algo que ocorre dentro do óleo em si, mas sim as partículas de metal e restos da combustão e outros tipos de sujeiras que contaminam o óleo. E uma das coisas que contaminam o óleo é justamente as micropartículas de metal, porque afinal de contas o motor de um carro é metal com metal funcionando, e essas partículas vão se desprendendo e misturando ao óleo. Por essa razão, de tempos em tempos você precisa substituir ele e substituir o filtro também. O filtro serve para reter essas partículas. Como no relógio você não tem isso, a única solução é você tirar totalmente o óleo, lavar tudo e reaplicar ele. É isso que é feito de maneira simplificada em uma revisão de um mecanismo. Tá? A principal razão para você fazer a lubrificação de um mecanismo, uma revisão, não é colocar mais óleo, mas sim remover. A parte mais importante é remover o óleo velho, o óleo que está contaminado com micropartículas de metal, porque a partir do momento que ele estiver contaminado, ele, ao invés de promover a lubrificação, ele começa a se tornar um abrasivo, ele começa a acelerar muito o desgaste. Posto isso, se você utilizar o relógio, se você utilizar um Watchwinder e deixar o relógio descansando num Watchwinder, é o equivalente a você estar utilizando o relógio todos os dias. E, portanto, de uma certa maneira, você está abreviando um pouco o intervalo de revisão. Porque se você mesclar períodos de uso e descanso, acaba sendo natural que você possa estender um pouquinho os períodos de revisão e, na verdade, você está conservando um pouco o relógio, você está fatalmente aumentando a vida útil dele. Tá? Por isso que eu penso, tá? Isso é uma opinião estritamente pessoal, mas eu penso que deixar o relógio o tempo inteiro no Watchwinder enquanto você não estar usando é a mesma coisa que você estar usando o relógio. Seria o equivalente, fazer uma analogia bastante boba, mas é como você deixar o motor do seu carro ligado na garagem durante a noite enquanto você não está usando o carro. Não faz sentido, você está promovendo o desgaste, você está desgastando as peças, abreviando a troca de óleo sem estar usufruindo do carro. Então, deixar o relógio o tempo inteiro, 24 horas no Watchwinder, enquanto você não está usando, eu encaro como mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, não é prejudicial, você não vai detonar o relógio, mas é o equivalente a usar o relógio. Então, eu acho que faz mais sentido, para preservar o relógio, deixar ele descansar. Por essa razão, eu não recomendo esse uso do Watchwinder, que é deixar o relógio o tempo inteiro lá parado, ou melhor, funcionando no Watchwinder, tá? Então essa é o meu ponto de vista, mas repito, isso é absolutamente pessoal. Eu recomendo, eu preferia usar, se eu tivesse um Watchwinder, eu preferia utilizar ele justamente para colocar para funcionar de tempos em tempos aqueles relógios que eu deixo parado. Por exemplo, eu pego o relógio lá, depois de 3 meses, aquele relógio que eu não uso, eu ponho ele lá no Watchwinder e deixo ele funcionando uma semana, por exemplo. Deixo ele lá funcionando, aí o automático vai funcionar, a lubrificação vai se espalhar e manter no lugar correto. Essa é a recomendação que eu faço, tá? Mas, se a pessoa quiser utilizar e deixar o relógio 24 horas no Watchwinder, mesmo que não use, deixar um ano inteiro no Watchwinder funcionando, ok, eu só acho que seria um desperdício, seria como você tá desgastando aquilo e colocando aquilo para funcionar sem necessidade, sem estar usufruindo dele, ok? Essa é a minha opinião sobre esse assunto. E aí a continuação da sua pergunta é:
A outra pergunta seria: há, seja no Brasil ou no exterior, alguma faculdade ou até mesmo curso técnico para se tornar um relojoeiro ou aprimorar o hobby em termos mecânicos? Já ouvi falar na SAWTA Certification. Você conhece? Mais uma vez, super obrigado pelo conteúdo. Abraço. Conheço, sim. Ela é uma formação para relojoeiros, para profissionais relojoeiros. Ele é um certificado, ele é um pouquinho diferente de uma faculdade de relojoaria, como se tem nos Estados Unidos e em outros países também, ou tem também, obviamente, na Suíça. A diferença é o seguinte: a faculdade de relojoaria, ela normalmente ela é uma faculdade de micromecânica com especialização em relojoaria. E por ser um curso superior, ela normalmente envolve algo em torno de 3, 4 anos para conclusão, talvez até 5, depende muito do currículo, isso varia muito. Mas é uma faculdade que te ensina a fabricar relógios. Ela vai te ensinar os princípios básicos da micromecânica e da mecânica clássica, obviamente, e a construção de peças, design de mecanismos, projeto de mecanismos, e obviamente vocês também vai ter a qualificação para ser um técnico reparador, mas ela é a faculdade de relojaria, ela é mais voltada para quem quer construir relógios, ou seja, o relojoeiro clássico, o relojoeiro que projeta e fabrica relógios, tá? Então você encontra cursos assim nos Estados Unidos, na Suíça, existe até uma faculdade famosa em Portugal também, a Casa Pia, que é uma universidade em Portugal que tem curso de relojoaria, então que é algo que pode ser interessante para brasileiros. Não sei qual o custo disso, mas eu sei que realmente não é simples, até porque a relojoaria é algo que é uma profissão que eu penso que você não tem como ser meio relojoeiro. É como assim, não existe ninguém, não existe uma mulher meio grávida. Ou ela está grávida ou ela não está, e é a mesma coisa com relojoeiro. A partir do momento que você decide isso, é o meu ver, né? A partir do momento que você decide isso para sua vida, você tem que entrar de cabeça e é relojoaria full time na sua vida. E o que existe são cursos de certificação para relojoeiros reparadores. Esses cursos eventualmente envolvem um pouco de fabricação de peças, porque um relojoeiro hábil, um relojoeiro reparador hábil, idealmente ele tem que ser capaz de reproduzir peças, fabricar peças que possam estar danificadas ou até faltando. Então, o foco não é no projeto de máquinas, mas sim na reparação de máquinas. E existem alguns cursos clássicos ao longo do globo inteiro. O mais famoso deles é o WOSTEP, que ele é subsidiado pelas indústrias relojoeiras suíças, e a sede dele é em Neuchâtel, na Suíça. Mas existem subsidiárias que promovem o mesmo curso nos Estados Unidos, e acho que hoje também tem em Hong Kong. Não me lembro se tem em outros países, mas existem. Você pode hoje fazer o curso do WOSTEP, não precisa necessariamente ir para a Suíça, mas ele é um curso, é uma certificação para relojoeiros reparadores que dura em torno de 2 anos, depende muito da velocidade em que você desenvolve o curso, mas em cerca de 2 anos, se não me engano, são 3.200 horas. É um curso período integral, tá? E o SAWTA, ele é um dos concorrentes, não seria um concorrente, mas ele é uma alternativa ao WOSTEP. Ele não é tão mundialmente reconhecido como o WOSTEP, mas ele é também bastante reconhecido, principalmente nos Estados Unidos. E a sigla significa Swiss American Watchmakers Training Alliance, que significa Aliança Suíço-Americana de Treinamento de Relojaria. Ela é subsidiada pela Rolex, e ela foi desenvolvida para suprir, pelo que eu li, suprir uma certa deficiência que o WOSTEP deixa para um relojoeiro reparador
no âmbito do pós-venda, que é o trabalho sobre não só sobre o mecanismo, mas sobre a caixa do relógio também. Me parece que o OSTEP ele foca bastante na revisão do mecanismo, mas não tanto na montagem, desmontagem da caixa, os cuidados no polimento, preparação de vedação, etc., que obviamente é muito importante para um relojoeiro reparador que vai trabalhar no pós-venda. Então, o SAWT ele supre essa necessidade. Existe outro curso também muito semelhante, que é o CW21, que ele basicamente é ministrado pelo Instituto Americano de Relojoaria, que é o AWCI, muito famoso, e é um curso bastante semelhante ao SAWTA. Eles chamam, como eu disse, CW21, a abordagem é mais ou menos a mesma, o período também, se não me engano, é em torno de 2 anos, tá? E esses cursos são ministrados nos Estados Unidos com apoio de faculdades e tal. Salvo engano, eu acho que até as mesmas faculdades que ministram o CW21 também ministram o SAWTA. Existe um complemento do CW21 que é o CMW21, que é para mestres relojoeiros. Ele aí foca ainda mais em complicações e etc. Existe também um curso muito famoso que é o BHI, que é ministrado no Reino Unido. Tá? Ele é subsidiado pelo British Horological Institute, ou seja, o Instituto Horológico Britânico. Ele é um curso também nos moldes do OSTEP, se não me engano ele é um pouco mais longo. Ele é bastante completo, se não me engano, pelo que eu já li, ele digamos que ele é... Algumas pessoas se referem a ele como quase que uma mescla entre o OSTEP e o SAWTA, e que engloba não só o mecanismo, mas também a preparação da caixa e etc., e também restauração. Me parece que o BHI ele foca bastante no aspecto histórico e de restauração. Ele é um pouco mais longo também, se não me engano, ele leva acho que 3 ou 4 anos, então é um pouquinho mais complicado e não é tão reconhecido mundialmente como o OSTEP. Tá? Então essas são as principais cursos preparatórios para relojoaria. Eu não acho que eles sejam absolutamente assim, mais indicados para aprimorar o hobby. Eu acho que, se não me engano, o AWCI nos Estados Unidos tem um curso para colecionadores, para hobbyistas, que é algo como 5 dias, algo assim, que é mais simples, que é justamente para você conhecer melhor, aprender a montar, desmontar um mecanismo, até lubrificar. Mas porque esses cursos, essas certificações, elas são muito rigorosas. Elas necessitam de são caras, e elas necessitam de um nível para você, um mínimo de pontos para você receber a certificação. Então requer muita dedicação para alguém que é só um hobbyista. Então não sei. E no Brasil não tem. No Brasil já há muitos anos já existiu no Senai, naquele Senai que tem em São Paulo, próximo ao Hotel Transamérica, que é a Escola Suíço-Brasileira de Micromecânica. Ela já foi no passado uma escola de relojoaria, já teve um curso em parceria com escolas suíças, mas acho que isso na década de 70. De lá para cá não houve mais esses cursos. O que existiu nos últimos anos, não sei ainda se existe, talvez sim, é um curso ministrado pelo Sintra-Joias, que é o sindicato de empresas que trabalham com joalheria, mas é um curso bastante curto, ele não é exatamente um curso preparatório, é um curso de relojaria, mas ele é de algumas horas, eu não sei se chega a 100 horas de instrução. Então, infelizmente no Brasil não tem. A maioria dos relojoeiros no Brasil que entraram na profissão
depois da década de 80, eles se formaram realmente no dia a dia, aprendendo com um relojoeiro mais experiente, trabalhando junto com alguém. Aprenderam realmente na prática. Beleza? É isso, espero que tenha respondido a sua pergunta, beleza? E é isso, continuem mandando as suas perguntas. De tempos em tempos eu vou escolher a pergunta mais pertinente aí, que possivelmente responde a pergunta de vários outros seguidores. E continuem acompanhando, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e se inscrevam caso não tenham se inscrito ainda. E até a próxima.